Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Beatriz e hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre as fake news. Mas o que são essas fake news? Fake news é uma expressão em inglês que significam notícias falsas. Então são as informações falsas que são compartilhadas na internet, nas redes sociais, como no Facebook e no WhatsApp. Então pensando assim, parece ser muito fácil da gente cair nessas fake news, né? Porque basta a gente receber uma mensagem falsa e não perceber, ou uma notícia falsa também e não perceber e compartilhar, dando sequência então a esse ciclo de fake news. Então, como que a gente pode identificar essas fake news para não cair nelas e não compartilhar? Existem alguns passos para a gente identificar as fake news. Então vamos lá. A primeira coisa é prestar atenção na data da notícia, porque é muito comum que voltem a circular algumas notícias muito antigas e que acabam causando confusão, tumulto. Outra coisa também é que é importante prestar atenção no site da notícia, porque às vezes é um site de humor ou um site sensacionalista. A notícia não condiz com o texto, então, antes de compartilhar, leia a notícia até o final. Outra coisa também que é muito comum, principalmente nas mensagens de WhatsApp, é que se tem aquelas dicas bem milagrosas, sabe? Aquelas mensagens com conteúdo bem absurdo. Então é importante que se tenha um senso crítico e questione se aquilo é verdade ou não. Então, na dúvida, não compartilhe. Outra coisa também é que é importante desconfiar de vídeos e fotos com conteúdo estranho, porque essas coisas são muito fáceis de serem editadas. Então, na dúvida, já sabe, né? Não compartilhe. Então, essas são algumas dicas para identificar fake news. Então, depois de você ter feito todos esses passos e ter checado se a notícia é real ou não, aí sim pode compartilhar. Então, como a gente conversou, os principais exemplos que a gente tem de fake news são no Facebook e no WhatsApp. Um exemplo que a gente teve muito recente e que circulou muito, tanto no Facebook quanto no WhatsApp, foi que o governo federal tinha descoberto a vacina para o coronavírus. Então, imaginem a repercussão que isso teve, quantas expectativas não foram criadas, o tumulto que isso gerou. Então, o Ministério da Saúde, para rebater tudo isso, postou uma nota oficial em seu site dizendo que aquilo era fake news. Então, tá aí um grande exemplo, né, de uma grande fake news, e aí um bom exemplo de você verificar se a notícia é falsa ou é verdadeira antes de compartilhar. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje sobre fake news, que são as notícias falsas, onde a gente viu um pouquinho como identificar e a importância de verificar se a notícia é falsa ou não antes de compartilhar. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!